a minha filha tem um problema de excesso de peso e a gente já descobriu, ela faz terapia e tudo, ela tem uma compulsão alimentar e a gente já descobriu que o emocional dela é todo relacionado com a comida. Então, é mais difícil. A gente tem alguns mecanismos. Primeiro, a gente fala do comer consciente. O que é isso? A maioria das pessoas hoje em dia ficam com o celular. Aí olham o celular, estão comendo e não dão a importância do que elas estão botando dentro da boca, né? E a quantidade também. Quanto mais rápido você come, o teu corpo, o teu cérebro, ele vai te gerar um estímulo de saciedade. Se você come muito rápido, você vai demorar para ter essa saciedade. Então, a gente chama de atenção plena ao comer. Olhar. Tem pacientes que, às vezes, a gente faz quadros de eu preciso comer aquilo, por que eu comi aquilo? Qual é a sensação que eu comi quando eu comi aquele alimento, né? Então, são várias ferramentas que a gente consegue ver. E, às vezes, a maioria das pessoas come não é por fome, né? Fome, a gente é aquela fome fisiológica mesmo. Pula. E por ver, né? Não, vou provar. E por ansiedade também, né? E, às vezes, por ócio. Domingo, você tá em casa sem fazer nada. Eu levanto, vou na geladeira, eu dou uma olhadinha, né? Mas nem sempre a gente quer aquilo ali. Mas a gente tem as ferramentas que a gente pode fazer isso. A gente faz um quadrinho e a pessoa bota lá, comi tal alimento. O que eu estava sentindo ao comer aquele alimento? O que eu senti depois? Eu precisava... Gente, isso é maravilhoso isso aí. Eu já amei. Legal. Principalmente para quem tem compulsão. Pois é, porque eu já estou pensando na minha filha. E é o ideal ter o acompanhamento do psicólogo junto, da terapia. Porque da terapeuta vai realmente saber o gatilho daquela ansiedade que está fazendo a pessoa comer em excesso ali. E você tem algum paciente, assim, que tu já faz esse acompanhamento dessa compulsão alimentar, desse desejo por querer comer incessantemente? Eu possuo vários, inclusive eu já tive, né? Eu, na verdade, escolhi a nutrição porque ao longo da minha vida eu sofri muito com isso. Eu fui atleta aos 6 anos de idade, né? Eu era atleta de ginástica olímpica. Olha, que legal. Competi e tudo. E quando a gente é atleta, a gente se preocupa muito com o nosso corpo. Então, minha alimentação desde nova ela era muito regrada. Eu lembro que a partir dos 15 anos eu acabei engordando um pouquinho aquela fase, né, de adolescência, de vestibular depois. E eu sempre pesquisei muito sobre alimento. Foi uma coisa que eu sempre gostei de pesquisar. Na época, eu cheguei a desenvolver uma anorexia, né? Que seria a anorexia? É quando a gente tem um certo distúrbio de imagem e quando a gente não quer comer. Né? Eu lembro que eu tinha ido num profissional, ele me passou remédio para emagrecer sem ter a necessidade de tomar, isso eu tinha uns 18 anos. E eu acabei desenvolvendo uma anorexia. Eu não comia quase nada durante o meu dia. E eu me achava gorda. Eu hoje em dia peso 58 quilos e na época eu pesava 48. E eu me achava obesa. Eu tomava remédio para emagrecer, que eram remédios, inclusive, que hoje em dia são proibidos, né? E eu me achava gorda. Dentro daquela anorexia, eu desenvolvi a depressão, né? Por causa do remédio de emagrecimento. Dentro da minha depressão, quando a gente está mais triste, quando a gente está sem querer fazer nada, a gente tende a comer mais. E foi uma época que eu tive muita compulsão alimentar. Mas o que as pessoas não sabem é que tem a diferença de exagero para compulsão. Você sabe qual é? Não. A maioria das pessoas acham que elas possuem uma compulsão alimentar, mas a maioria é um exagero. O que seria o exagero? Quando você está escolhendo o que você quer comer, né? Estou pensando numa pizza, eu vou comer aquela pizza. A compulsão, você não escolhe o que você quer comer. E são diversos episódios durante alguns meses para ser caracterizado como compulsão alimentar. Então, eu tive épocas que eu acordava de madrugada, devido à minha ansiedade ser altíssima, e eu comia manteiga. Eu pegava um frango frio na geladeira, mergulhava na manteiga e comia. Eu cheguei a comer um pacote de pão de uma vez. E eu passava muito mal. Aí a compulsão te traz aquele sentimento de culpa depois, né? E a maioria dos episódios são à noite. Que a pessoa que é ansiosa, ela é ansiosa da tarde para a noite, né? De dia, quando a gente está com a cabeça ocupada, a gente não é tão ansioso. E como é que eu tratei essa compulsão na época? Procurei a ajuda de terapia, né? Procurei ajuda de psiquiatra, na época que realmente eu precisei procurar uma ajuda médica, e fui aprendendo a lidar com aquelas minhas emoções. Depois de ter, né, mais ou menos ter superado a minha compulsão, eu ainda me sentia perdida em relação à minha vida profissional. E eu lembro que eu já fiz de tudo. Eu já fiz jejum, eu ficava quase um dia inteiro sem comer. As dietas loucas. Loucas, eu já fiz de tudo, você pode imaginar.
comia só queijo durante o dia. Às vezes eu comia só maçã, que tem a dieta da maçã também, que às vezes ficou famosa. Eu né? já fiz isso aí tudinho também. Eu já fiz tudo isso na adolescência. Aí eu lembro que eu tinha ido em vários profissionais, só que eu não me identificava com nenhum, assim, eu não me sentia segura o suficiente e nem acolhida, que é o que eu tento fazer hoje em dia lá no consultório, que eu chamo de uma nutrição um pouco mais humanizada. A gente tem uma escuta ativa, né, e a gente procura entender não só da alimentação, mas do porquê do sobrepeso do paciente. É porque isso é importante, né? Porque às vezes ele come compulsivamente, mas porque vem de um outro problema que muitas vezes é emocional e que levou ele a essa obesidade. Isso. Aí e ele vai descontar lá no alimento. Porque daí, às vezes, ele tem uma angústia tão grande dentro dele. Exatamente. Que ele quer descontar aquilo ali. Só que daí ele come, aí ele se sente mal porque comeu muito. Aí ele fica para baixo. Aí come de novo. Aí ele vai nesse processo de compulsão. E acabou que eu fiz a nutrição para eu me ajudar. E hoje em dia eu ajudo as pessoas com isso. Olha, que legal. Né? Hoje em dia eu tô super bem. É uma superação, né? Karina. Você é uma superação. Nunca mais tive episódios de compulsão. E se observar a tua história, tu vê de uma anorexia, então tu passou pela anorexia e foi para compulsão. Isso. Então, aí eu fiquei com sobrepeso na época, não cheguei a ser obesa, né? Mas tive um sobrepeso para entrar na nutrição, para eu aprender um pouco mais sobre os alimentos, do porquê que eu precisava comer aqueles alimentos. Eu tinha medo de comer alguns alimentos, igual as pessoas têm, né? Aí eu vou comer isso aqui, eu vou engordar. E a nutrição meio que foi me dando esse entendimento. Esse suporte, o entendimento, o conhecimento. Muito legal isso aí.